Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao último programa do Vestibular no Ar, UVA 2023.1, com redação e língua portuguesa. Roda a vinheta, Ramiro. Seja muito bem-vindo, boa noite a você, querido aluno, querida aluna do Colégio Farias Brito, em especial ao Farias Brito Sobralense. Eu sou o professor Daniel Mascarenhas e estou aqui hoje com a grata alegria, com uma honra imensa, tá ladeado por dois grandes mestres dessa constelação de estrelas que são os professores do Colégio Farias Brito, tá? Ladeado pelo professor Augusto e pelo professor Emerson Veras. E aí, eu quero convidar a você, meu querido amigo Augusto, dê o seu boa noite inicial. Olá, pessoal, boa noite a todos. Nessa sexta-feira aqui, todo mundo preparado para o vestibular logo no domingo. E queria desejar a todos de início uma excelente prova. Hoje nós vamos resolver algumas questões, comentar sobre os 5 livros que cairão na prova da UVA. Espero que todos aqui fiquem atentos e diante dos nossos bizus. As últimas dicas para o vestibular da UVA domingo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, mestre. Emerson, por favor, dê também o seu boa noite inicial. Olá, pessoal, boa noite. Vocês vão desculpar um pouco a minha voz, mas é porque eu estou um pouco afônico devido a essa maratona de aulas que nós tivemos agora na última semana, em que a gente preparou aí vocês para o vestibular da UVA de domingo. Assim como o Augusto, a gente quer que você fique bem atento durante esse nosso último encontro, que vai deixá-lo aí a par das necessidades mais específicas e de algumas habilidades que você vai ter que desenvolver, tanto para produzir a prova de redação, quanto para resolver as questões de literatura e língua portuguesa. Excelente, mestre, excelente. O Ramiro também participa do nosso programa de hoje e ele tem um convite especial. Ele quer que você assista esse primeiro vídeo institucional. Roda aí, Ramiro. O FBUni traz um presente para você. Um novo campus na Rua Senador Pompeu, vizinho ao FB Jovem Central. O Centro Universitário Farias Brito, além do campus Aldeota na Dom Luiz, tem agora também um novo campus, central na Senador Pompeu, vizinho ao FB Jovem Central. Centro Universitário Farias Brito, sempre perto de você, Dom Luiz e Senador Pompeu. Obrigado, Ramiro. É isso aí. FBUni sempre perto de você. Agora eu quero convidar ao meu grande amigo, mestre da escrita, professor Emerson Veras. Por favor, meu irmão, traga aí o presente que você trouxe de forma especial ao nosso aluno do Farias Brito. Muito bem, Daniel, obrigado. Vamos dar início aqui à nossa fala sobre a redação. Para que você tenha um melhor desenvolvimento no aprendizado durante esta aula, a gente vai dividir a prova de redação em 3 blocos, 3 pequenos comentários que vão ajudar você a construir um entendimento melhor sobre essa prova. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês que a prova ela vale 1000 pontos. É uma prova muito satisfatória e que ela depende, claro, né, o seu desempenho, o seu bom desempenho, claro, vai ter uma implicação quanto ao resultado. Uma vez que se você tirar uma pontuação baixa na prova de redação, muito pouco provável você consiga alcançar o objetivo, que é a aprovação. Nesse caso, eu entendo que essa prova ela tem um peso bem importante. Além disso, essa prova ela tem algumas regras, entre elas a escrita mínima 15 linhas, a escrita máxima 30 linhas. O texto é um texto em prosa, no formato de parágrafos, e do tipo dissertativo argumentativo, a partir de uma temática que a banca vai colocar para vocês. Então, até aí, não há nenhuma novidade em relação às redações que os nossos alunos estão acostumados a fazer.
a maioria delas tem essa mesma pontuação, a maioria dos tipos textuais também é dissertativo argumentativo, só que aqui a gente vê na quantidade de linhas aí algum detalhe em que a UVA cobra menos linhas do que outros vestibulares. Importante, na UVA, diferentemente do Enem e de alguns outros vestibulares, quanto menos você escrever, melhor vai ser a sua pontuação. Por quê? Porque a UVA gosta de um texto direto, enxuto, objetivo. Por isso, se você escrever muito, escrever 30 linhas, 29 linhas, 28 linhas, por exemplo, existe um risco maior de você errar gramática. Se você é um aluno que não tem um domínio de vírgula, concordância, crase, acentuação ou outros aspectos gramaticais, a minha recomendação para você é escrever pouco. Escrever pouco quer dizer 20 linhas, 23 linhas no máximo. Você consegue ter uma argumentação consistente, um nível de informação com qualidade e com baixo erro de gramática, porque você está escrevendo pouco. Já os alunos que têm mais habilidade em gramática, que erram muito pouco, quase não erram, esses alunos podem se permitir escrever aí as suas 30 linhas de maneira geral. Uma coisa que sempre é questionável pelos alunos no aspecto de redação é como a prova é corrigida. Basicamente, a prova ela atende a alguns critérios, sendo ele o relacionamento com o tema, a ordenação lógica do pensamento, os aspectos gramaticais e a adequação à linguagem. Quando a gente fala relacionamento com o tema e ordenação lógica do pensamento, a gente chama isso de aspectos textuais. Para os desvios de aspectos textuais, a UVA vai descontar por erro 50 pontos. Então, o aluno que teve desvios de aspectos textuais, como tipologia inadequada, ou então tipologia misturada, ou uma certa fuga ao tema em relação a um tangenciamento, um distanciamento do foco temático, erros de coerência, argumentação inconsistente, falhas coesivas, por exemplo, ausência de informatividade. Isso tudo vai gerar perda de pontuação de 50 pontos. Os aspectos gramaticais ou de linguagem, e aí vai ser uma informalidade, uma marca de oralidade, crase, regência, concordância, colocação pronominal, que são os erros, né, os desvios avaliados a partir da norma gramatical. Para esses desvios, 25 pontos para cada desvio. Então, veja bem, há uma diferença bem específica em relação ao Enem. No Enem, por exemplo, se eu errar uma vírgula, uma crase, uma regência e uma concordância, são 4 erros, vou perder no máximo 40 pontos e ficar com 960 pontos, conseguindo ali os 160 na competência 1. Na redação do Enem, se você cometer apenas esses mesmos 4 erros, você vai ter uma redação que vai valer apenas 900 pontos. Porque cada erro que você cometeu foram 25 pontos descontados. Então é importante você saber que o peso do erro aqui é um pouco maior do que em relação ao Enem. Tudo bem? Por gentileza, passa o meu slide aí, Ramiro, para a gente poder dar continuidade, e assim o aluno poder entender mais esses aspectos. O que eu fiz? Eu decidi montar um passo a passo para você entender a redação da UVA. Tá certo? E o primeiro passo é você reconhecer a prova de redação. Essa prova acontece na segunda fase, ou o que a gente chama de prova de conhecimento específico, no período da tarde. Tá certo? Você vai ter aí, assim que você abre a folha de rosto da prova, logo no cabeçalho dela aparece essa expressão, prova de redação, utilize a folha específica da prova de redação, e embaixo aparecem as instruções de prova, 15 linhas, no mínimo 30 linhas no máximo, não é para colocar lápis, muito menos escrever em versos, e você não pode assinar fora do seu local específico. Qualquer transgressão a essas instruções que são colocadas, o aluno é punido com a nota 0. Tá bom? E é importante você saber que nem todas as redações serão corrigidas. Deve-se levar em consideração que apenas, pessoal, uma
um percentual de alunos que vai ter essa redação corrigida. Normalmente, a conta é assim. Em cursos que têm até 30 vagas, são corrigidas 4 vezes a quantidade de vagas. Então, 120 redações são corrigidas. Quem são os alunos que vão ter essa redação corrigida, por exemplo, nos cursos de 30 vagas? Os 120 primeiros colocados. São aqueles que tiveram melhor pontuação na prova geral e na prova específica. Em cursos que são 40 vagas, por exemplo, 3 vezes o número de vagas. É assim que a conta bate. Legal? Então, você vai ter uma média de 120 a 160 redações por curso corrigida, conforme aí a classificação desses alunos. Beleza? Daí, pessoal, aparece logo em seguida, né, além dessa orientação, uma proposta. Você pode passar, por favor, Ramiro, para a gente mostrar para os meninos aqui mais uma vez. Você vai ver aqui que aparece uma proposta de redação diferente do que o Enem propõe. A redação da UVA, ela não traz uma frase temática. Ela vai trazer um fragmento de texto, e desse fragmento de texto, você, aluno, vai ter que fazer uma interpretação. Você vai ter que ler e entender qual é o assunto desse fragmento textual, e a partir daí, como é que eu posso extrair uma frase temática ou um recorte do tema para construir a minha redação. Aqui embaixo, eu coloquei uma legenda para você identificar cada componente da proposta. Primeiro vem o cabeçalho da prova, depois aparecem as instruções, em seguida aparece a proposta em si, lá embaixo, o comando dizendo elabore um texto dissertativo, defendendo o seu ponto de vista. Às vezes, pode ser que apareça a frase, escreva um texto em prosa, diga sua opinião sobre o tema. Ainda que ele fale isso, o texto que ele vai fazer é a dissertação argumentativa. Tudo bem? Então, aí eu passo a bola agora para o meu amigo Daniel, que vai agora fazer as considerações com o professor Augusto sobre a prova de literatura. Obrigado, mestre. Excelente comentário, muito rico, tá? Isso daí é a prova, pessoal, que Deus, quando capacita uma pessoa, ele não economiza. Muito obrigado, mestre. Agora eu quero também te convidar, Augusto, para que o senhor possa, com seu brilhantismo, tá, presentear os nossos alunos. Vá lá, arrebenta. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Bom, nós teremos aí uma prova no domingo. E como nós sabemos, a UVA ela lista 5 obras para que a gente possa, de certa forma, analisar, né? E essa prova, de certa forma, o aluno ele precisa ter algumas especificidades. Na verdade, as questões da prova, dos paradidáticos, das obras, são questões muito ligadas a termos voltados. Quem é o protagonista? Qual a escola em que essa obra está inserida? Né? Quem é o filho de quem? Quem é o pai de quem? Então, são algumas questões comuns. Porém, nós não podemos, de certa forma, apenas ficar ligados a esses detalhes. Há momentos em que a gente apresenta essas obras e tem que ter outros detalhes minuciosos. Aqueles, de certa forma, que o aluno não pode passar desapercebido. O que foi que a UVA nos propôs para esse vestibular de 2023.1? Nós temos 5 obras que nós devemos analisar. As Três Marias, que é justamente a nossa primeira questão, da Raquel de Queiroz. Nós vamos ter Recordações do escrivão Isaías Caminha, do nosso Lima Barreto. Nós vamos ter São Bernardo, de Graciliano Ramos. Nós vamos ter Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Nós vamos ter O Missionário, de Ingrid Souza. Ou seja, nós teremos 5 obras, mas nós vamos analisar algumas específicas. Deixando bem claro, nós temos as nossas apostas. Por quê? Porque na prova da manhã cairá uma dessas obras e na segunda fase, na prova da tarde, cairá outra obra. Deixando bem claro também, a UVA, no último vestibular, ela apenas se utilizou de uma dessas obras. Escolheu apenas uma dessas que caiu no turno da manhã. No turno da tarde, ela acoplou à sua prova uma das obras que não estava na lista. Isso deduz que a banca ela pode ainda sugerir ao aluno outras obras que estão dentro do sistema do edital, do romantismo, do realismo, do naturalismo, do modernismo. Contudo, nós iremos analisar as 5 obras
e as outras aulas que vocês tiveram comigo em sala de aula, que também foram analisadas com uma vasta extensão aí, de certa forma, de outras obras literárias, tá bom? Vamos ver aí a nossa primeira questão, o que é que nós temos? Protagonistas da obra As Três Marias são. Bom, nós temos aí a obra As Três Marias, da nossa Raquel de Queiroz. Essa obra foi publicada em 1939. E o que é que nos chama a atenção? A Raquel de Queiroz, ela foi criticada muito na época, dizendo que ela não era feminista e que ela não iria, de alguma forma, defender questões feministas. Mas, dentro dessa obra, nós temos um protagonismo de três mulheres. Três mulheres que se encontram em um internato em Fortaleza e, ao mesmo tempo, essas três mulheres têm histórias bem parecidas. Nós temos a Maria Augusta, a famosa Guta, que assim que ela chega no internato, todo mundo estranha o nome Guta, mas ela não tem um nome de santa, não tem um nome, de certa forma, voltado à religiosidade, diferente da Maria José, diferente da Maria da Glória. Mas é essa Maria Augusta que vai nos contar a história e ser uma mulher que não vai estar atrelada aos conceitos patriarcalistas. Ela não vai aceitar ser comandada, muitas vezes, por uma ideia da sociedade, casar, servir aos filhos e ao marido. Então, ela é uma protagonista importante e a principal protagonista, porque ela vai justamente mostrar às outras duas que ela não vai seguir um padrão social. Nós vamos ter outro nome importante, que é a Maria José. A Maria José é uma personagem que ela tem uma grande decepção com o pai. Por quê? Porque o pai abandona a sua família, abandona a sua mãe para viver com outra família. E o que é que essa personagem faz? Ela vai justamente levar essa decepção para o conceito religioso. Ela vai justamente fugir desse escapismo simplesmente dentro da religião. Ela vai começar a ajudar as pessoas por meio da religião, ela vai se tornar professora, ou seja, ela vai viver, ela decide dentro da narrativa ir a dois caminhos, a docência e ao conceito religioso. E nós temos a Maria da Glória. Ela é a personagem mais, podemos dizer, incisiva, que tem uma mente um pouco mais fechada. Mas por que fechada? Porque a Maria da Glória, ela foi órfã de pai. Primeiro ela perde a mãe e depois ela perde o pai. Então ela não tem uma referência de estrutura familiar. A Maria da Glória, ela não conseguiu ter aquele aconchego de família. E qual é o sentimento que ela tem da obra? De ser mulher casada, de ter a sua família, de ser comandada por um marido, de cuidar do filho. E esse pensamento que ela tem vai muito, de certa forma, contrapor ao pensamento da Maria Augusta. A Maria Augusta não queria ser comandada por um marido, não queria apenas cuidar, de certa forma, dos filhos e, de certo modo, ela sempre se enfrentava dentro do internato. Então, nós temos três mulheres importantíssimas. A Maria Augusta, a Maria José e a Maria da Glória. A Maria Augusta, outro detalhe importante, perde a mãe e é criada pelo pai. A Maria José, ela não perde o pai fisicamente, mas, de certa forma, é abandonada por este pai. E a Maria da Glória, ela perde o pai e perde a mãe. Três meninas que têm histórias bastante parecidas. A gente não pode deixar de falar de alguns detalhes em relação a alguns personagens. A Uva gosta muito de perguntar quem casou com tal personagem, quem é filho de tal personagem, o tio desse personagem é... Vamos lá para alguns pontos. Primeira coisa, vamos falar da Maria da Glória. A Maria da Glória, ela se casa com Afonso. Então, você não pode esquecer esse detalhe. E com ele tem um filho. E o pensamento que ela tinha quando estava no internato era justamente o quê? De ser mãe, ser esposa e cuidar do marido e do filho. Olha só outro detalhe. O que foi a Maria José após sair do internato? O que é que ela se dedica? A que ela se dedica? Né? Ela vai, obviamente, se dedicar à vida religiosa e vai se tornar professora, como havia falado anteriormente. E a nossa protagonista principal? Vamos lá. Nós temos, eu coloquei na questão, protagonista, porque são três mulheres, mas a Uva pode ser específica. Qual a protagonista principal? Nós temos aí a Maria Augusta, que é justamente a nossa Guta. E óbvio que a nossa Guta, ela tem uma percepção e, ao mesmo tempo, uma descrição dentro da obra de forma mais forte, mais incisiva. Por quê?
Então, ela vai passar por algumas decepções. A primeira decepção, ela tem um relacionamento com um homem casado. Qual é esse homem casado? O Raul, não pode esquecer. Então, ela é amante desse cara, né? Do Raul. Só que ela não sabe que ela é amante. E aí, essa é a primeira decepção amorosa que ela tem. Então, ela acaba esse relacionamento assim que ela tem essa decepção. O outro ponto, ela tem um personagem também na história da Augusta, que é o Aloísio. Quem é esse Aloísio? É um amigo dela. Ele se torna um dos grandes amigos dela. Só que existe um platonismo por meio desse amor, por parte dele. O Aloísio acaba se apaixonando pela Augusta e, simultaneamente, ele não aguenta este amor só platônico, parece a segunda geração do romantismo, embora a obra não seja do romantismo, mas da segunda geração do modernismo, e ele comete um suicídio porque ele não tem esse amor, de alguma forma, também da Maria Augusta, né? Não há uma reciprocidade amorosa. E aí a Maria Augusta vai para uma terceira relação, uma segunda relação, que é justamente com um estrangeiro, né? Ela acaba, de alguma forma, indo para o Rio de Janeiro, porque ela fica arrasada, começa a culpá-la, porque ele cometeu suicídio, Aloísio, a culpa é dela, e de alguma forma você teria que, de certo modo, ter dado esse retorno amoroso. E aí ela conhece no Rio de Janeiro o Isaac, né? Esse Isaac é justamente um estrangeiro e ela acaba engravidando. Detalhe, mas ela também, dessa gravidez indesejada, ela volta para o Ceará e acaba tendo amor. Ou seja, nós temos aí vários personagens, nós temos aí vários questionamentos que a uva poderá nos remeter diante dessas questões. Mas logo para a primeira questão, nós temos as protagonistas nós temos Maria Augusta, nós temos Maria José e Maria da Glória. Resposta correta, letra A. Ok? A de aprovação, que é o que você vai ter logo, quando tudo isso passar, tá? Brilhante comentário, meu amigo. Muito obrigado, tá, pelo seu brilhantismo e você compartilhar aqui conosco todo o teu conhecimento. Só que o Ramiro também quer participar. Vai lá, Ramiro, executa o vídeo 2. Uma boa escola é parte da nossa história. Ninguém esquece. Nela, todos somos filhos, famílias, alunos, profissionais. Uma boa escola oferece o melhor da tradição e da inovação, voltadas à educação. Há 87 anos, o Farias Brito cuida do futuro, juntamente com as famílias que cuidam de seus filhos, que vão cuidar do mundo. Farias Brito, 87 anos de lições para todas as vidas. Obrigado, Ramiro. É isso mesmo. Farias Brito, 87 anos de lições para todas as vidas. Agora, eu quero convidar o meu grande e querido amigo Emerson Veras para que o senhor possa fazer o comentário número 2. Arrebenta aí, mestre. Vamos lá, então, Daniel. Olha só, você viu que o passo número 1 foi identificar os componentes da prova, saber identificar onde é que está a proposta, o que é que a banca vai cobrar como tipo de texto. A gente já observou bem essa relação. É importante que você observe que a frase que vai aparecer não será uma frase temática pronta. Por exemplo, a importância da democracia para a formação da sociedade brasileira. Não vai aparecer isso. Vai aparecer um texto que fala sobre democracia. Entendeu? Ou se o tema for, por exemplo, desafios para garantir o acesso à internet no Brasil. Não vai aparecer isso, vai falar um texto sobre a internet no Brasil. Ou seja, você tem que levar em consideração que o fragmento textual que vai aparecer é um fragmento textual que vai trazer um assunto e você vai ter que compreender qual é esse assunto para, a partir daí, gerar o tema. É por isso que eu quero que você, inicialmente, leia todo o enunciado, leia todo o fragmento de texto que está sendo representado. Observe, por exemplo, quais são as palavras-chave desse fragmento textual, para que você possa destacá-las e usar essas palavras-chave
para construir. Perdão, pessoal, a voz está bem complicada. Para que vocês Tome um possam... copo d'água aí, amigo. Tome um pouquinho d'água para ver se melhora para você. Obrigado, Daniel. Até solicitei aqui já. Tá bom? Obrigado. Então, você vai destacar essas palavras que são referências, você vai fazer alguma interpretação dessas palavras e observar o contexto em que o enunciado foi produzido. Porque, às vezes, pessoal, é esse contexto que vai determinar o sentido do tema, principalmente quando nós estivermos diante de uma frase ou uma passagem textual que traga uma abordagem mais abstrata ou metafórica. A UVA gosta muito de trabalhar temas filosóficos, metafóricos, abstratos, para que o aluno, quando se deparar com essas questões, ele tenha que ter uma habilidade maior no processo de interpretação. Por isso que você, quando se deparar com esses fragmentos textuais, procure saber quem reproduziu o fragmento, onde ele foi reproduzido. Foi um jornal, foi uma revista, foi um livro, quem é o autor que representou isso. Esse autor ele faz parte do que é um filósofo, é um jornalista, é um estudioso, é um profissional da área da segurança. Quem é esse cara? Tudo é informação pertinente que pode te trazer essa informação de construir o tema. Então, o lance é ler o fragmento textual, destacar as palavras com maior destaque, observar o contexto de produção desse enunciado e, a partir daí, você vai criar uma frase temática. Isso mesmo. Você vai ter que criar uma frase temática para que ela seja o seu norte. O contrário, o que é que vai acontecer? Você sempre que fazer a redação, quando você parar para poder pensar em escrever alguma coisa, você vai olhar de novo para o texto completo. E esse texto, ele pode ser um pouco grande, ou ele pode ser uma frase, como eu falei agora há pouco, metafórica, filosófica, que não tem um sentido direto. Você não vai encontrar, por exemplo, uma segurança nessa frase. No entanto, se você construir uma frase a partir do assunto, com o tema que está presente, essa frase vai te dar segurança. A UVA sempre gosta de trabalhar, por exemplo, com escritores contemporâneos que falam sobre democracia, sobre cidadania, sobre política. Em outros tempos, os vestibulares traziam temas de redação com recortes da revista Veja. Hoje, normalmente, aparece de livros, certo? Tópicos utópicos, foi um dos livros que foi utilizado 2 vezes no vestibular da UVA, e é um livro que fala justamente sobre as questões políticas, econômicas, financeiras, né, acerca da sociedade. É possível que a UVA traga uma temática focada também nessa mesma dilema, nessa mesma condição, tá? E aí, por isso, você precisa estar bem atento a essa relação para construir uma identidade para o seu texto e assim conseguir chegar a um tema, beleza? Então, o segundo passo, você lê todo o fragmento textual, você, obrigado, Tia Neide está aqui, faz uma águazinha para a gente, obrigado, viu? E aí, gente, você faz a leitura de todo o texto, destaca as palavras, observa o contexto e cria uma frase temática. Perfeito, Daniel? Essa é a segunda dica que eu dou para os meninos. Perfeito, mestre. Muito perfeito. Agora, professor Augusto, eu queria fazer um pedido especial ao senhor, tá? Para que nós possamos dar um descanso aí à voz do nosso amigo Emerson Vera. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, resolvesse a sua questão 6 e 7 logo em seguida. É possível, Grande? É possível, perfeito. Você que manda, chefe. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Tudo ótimo. Arrebenta. Vamos lá para a segunda questão. O livro que nós iremos analisar é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Esta é a minha aposta. Tá? Eu sempre gosto de apostar em um livro que vai cair, não é obrigado, de certa forma eu acertar, vou deixar logo bem claro. Mas essa é a minha aposta do livro que poderá cair
na primeira fase, na prova da manhã. Pode-se afirmar que a obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha é narrada. Então, essa questão aqui vai pedir o tipo de narrador ou vai pedir, de certa forma, né, o foco narrativo. A obra gosta muito disso. Ou ela gosta de perguntar qual é a escola literária, né, que a obra está inserida, qual o foco narrativo, ou o tipo de narrador que está inserido dentro da obra. No item A, nós temos por Lima Barreto, autor que se coloca na narrativa da obra. No item B, vou ler logo todos os itens, a partir de uma perspectiva impessoal e distante em terceira pessoa. No item C, tratando-se em memórias, é narrada pelo próprio protagonista da história, da obra, perdoe. E na letra D, pelo coronel Belmiro, que escreve uma carta de recomendação a Isaías. Então, agora eu vou analisar um pouco a obra e nós vamos chegar a uma dessas respostas e, de certa forma, o aluno ele já está preparado. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a obra, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A qual período essa obra está relacionada? Lembrando, ela não faz parte ainda de uma escola literária. Ela faz parte de um período de transição. Que período de transição é esse? O pré-modernismo. Nós estamos falando de um dos autores importantes ali, aquela cadeia de autores no século XX da nossa literatura. Juntamente com Lima Barreto, Augusto dos Anjos, nós também tivemos, óbvio, um arsenal de obras que deu início a esse projeto literário no Brasil. E Recordações do Escrivão Isaías Caminha foi a primeira obra do nosso Lima Barreto. E o Lima Barreto, ele costumava escrever o quê? Principalmente sobre os subúrbios cariocas e também sobre o preconceito racial. E olha só o que é que ele traz dentro dessa obra. Qual é o ponto temático dele? O racismo. E quem vai sofrer esse racismo? O próprio Isaías Caminha, que já vê isso no interior do Rio de Janeiro. Ele lê muito, é um menino muito inteligente, já um nato escritor, e deixando bem claro, o Lima Barreto se fez personagem. O Lima Barreto está dentro dessa obra, porque o Lima Barreto também sofreu preconceito na vida real. E ele colocou um personagem preto, justamente dentro da narrativa, o nosso Isaías Caminha, que vai sofrer preconceito. E aí tem um detalhe. Dentro da obra é atribuído a ele um apelido, justamente por causa da cor. Mas por que ele é atribuído a ele este apelido? Porque ele vai para o Rio de Janeiro, ainda aos 18 anos, porque ele teve um incentivo do tio dele, não esqueçam, Valentim. E o tio incentivou para que ele fosse para o Rio de Janeiro estudar medicina. Só que ele foi encaminhado, ele foi sugerido pelo coronel Belmiro. O coronel Belmiro escreveu uma carta de encomendação para o deputado Castro, para que ele cuidasse desse menino. Só que, obviamente, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele ficou praticamente sozinho. O deputado meu que não deu muita atenção. Então, chegando no Rio de Janeiro, ele começa a perceber essa ideia do preconceito e sofre na pele esse preconceito. E a ele é atribuído o apelido de mulatinho. Não esqueçam este apelido, mulatinho. Então, o primeiro ponto temático da obra principal é o racismo. Segundo ponto, nós vamos ter ali também a crítica à mídia, crítica aos bastidores do jornalismo da época. Por quê? Porque o nosso querido Isaías Caminha, ele vai ser contratado para trabalhar no jornal O Globo. E a primeira profissão que ele vai ter é a profissão de contínuo. E ele começa a perceber que dentro da estrutura desse jornal, as coisas são publicadas de forma sensacionalistas, mentirosas, ou tudo que é publicado é apenas como viés político ou para a alta sociedade. Nós temos um redator, né, obviamente, um dos grandes redatores dentro do jornal, que é o Flock, e ele só escreve dentro da obra para pessoas que têm peles brancas, olhos azuis ou que têm dinheiro. Então ele começa a perceber que o jornal ele é manipulador. Então, a obra também traz esse ponto temático aí, que é justamente a crítica à mídia. Também ele faz uma crítica à burocracia, que vai ser justamente um dos pontos dentro do jornal e também dentro do campo político. E, ao mesmo tempo, também ele faz crítica à política ineficiente. Mas, com certeza, a obra irá perguntar qual a temática principal, e a temática principal é o racismo. Aí, óbvio, essa história alguém tem que contar essa história. Alguém tem que falar da sua trajetória do Isaías Caminha. Alguém tem que falar desses todos os problemas que ele sofreu no Rio de Janeiro.
até se tornar ali o repórter da Marinha. E, obviamente, que quem vai contar essa história é um narrador em primeira pessoa. É o próprio Isaías Caminha. É o próprio personagem principal que vai contar essa história. Porque ele vai criar justamente uma narrativa de memória. Ele vai criar uma narrativa autobiográfica. Ele vai contar toda a sua trajetória do interior do Rio de Janeiro até o Rio de Janeiro e voltar novamente para esse interior. E óbvio que ele conta isso de forma minuciosa, mostrando o desprezo, a falta de zelo das políticas sociais, a falta de políticas públicas, né? A falta, muitas vezes, de responsabilidade com a própria sociedade. E isso é mostrado com muita fidelidade dentro do livro. E toda essa história ocorreu no espaço principal, que é justamente na cidade, né? Primeiro que inicia no interior, né? Depois vai para a capital, que é justamente o Rio de Janeiro, e outro espaço importante, que é o jornal O Globo. Então, todo esse cenário vai ser repercutido diante dessa atmosfera que o Lima Barreto queria propagar. A nossa literatura, né, justamente o pré-modernismo, era um momento em que nós queríamos aproximar a sociedade da literatura brasileira, mostrar os problemas do povo brasileiro, falar um pouco descortinar os problemas do Brasil e trazer isso para a literatura. E tem um ponto importante, porque além de ele falar desse problema do preconceito racial, o nosso Isaías Caminha está escrevendo uma obra dentro da própria obra. Olha só qual é a obra que ele está escrevendo, Clara dos Anjos. Não esqueça, a Alva pode perguntar qual a obra que Isaías Caminha está escrevendo dentro do livro Recordações do Escrivão. Ele está escrevendo Clara dos Anjos, que é a próxima obra que vai se justamente retratar a gravidez precoce, a dificuldade nos subúrbios, a história do Rio de Janeiro, a construção justamente das identidades das cidades altas, das cidades baixas. Então, dentro desse certame literário, nós também teremos outra obra que vai ser escrita pelo próprio personagem, tá? Não podemos esquecer, principalmente, personagens importantes, como, obviamente, o Valentim, que é o tio que o incentiva, né? Nós não podemos esquecer o personagem que comete suicídio, que é o Flock. Nós não podemos esquecer, de certa forma, o deputado Castro, que é esse que dá invisibilidade a esse personagem. Tá? Então, a obra ela se remete justamente a um personagem principal e que esse personagem ele tenha uma memória, ele cria um romance autobiográfico e conta a sua própria história. Então, a resposta correta aí, letra C. Tratando-se de memórias, é narrada pelo próprio protagonista da obra. Perfeito, mestre. Muito obrigado, muito obrigado. Só uma pequena correção, tá? Eu cometi um erro quando eu pedi para que o mestre Augusto resolvesse a questão 6 e 7. Na verdade, é a questão 2 e 3, né? Visto que o professor Emerson não está resolvendo questões, e sim fazendo um comentário sobre a prova de redação. Então, mestre, por favor, continue agora com a resolução da sua terceira questão, por favor. Vamos lá. Agora nós temos essa obra, ela traz, além de um reflexo, obviamente, da literatura do Brasil na segunda geração, já que o Graciliano Ramos nos presenteou, aliás, com várias obras, principalmente Vidas Secas, a família do Fabiano, mostrando a seca no Brasil, a falta de políticas públicas, mas a força desse homem, né, do interior do Brasil. Então ele também nos entrega também aqui, de alguma forma, o livro São Bernardo, de Graciliano Ramos. E esse livro também vai ter uma extensão importante para a nossa identidade literária. Tá? Foi publicado ali em 1934, é um grande clássico da literatura, e nós vamos ter um protagonismo do Paulo Honório, e nós vamos ver esse protagonismo do Paulo Honório em duas facetas. Um jovem que tem a vontade de se tornar rico e poderoso, e quando ele chega ao topo, rico e poderoso, ele utiliza o poder para humilhar, para matar e para se auto-beneficiar. Nós vamos ver uma dura vida de um personagem pobre e depois uma dura vida de um personagem rico, que é o Paulo Honório, que é um dos grandes nomes desse livro, onde ele mostra que muitas vezes o capitalismo, o poder, quando sobe a cabeça, ele deixa de lado a empatia, né, o empenho social. Então, vamos falar um pouquinho desses personagens que serão importantes para que a gente possa resolver essa questão. A questão diz assim:
Todas as alternativas apresentam posturas de Madalena que contrariam as de Paulo Honório. Em São Bernardo, de Graciliano Ramos, exceto, vamos lá, crítica aos preconceitos da religião católica. B. Indignação contra o desrespeito à privacidade. Repúdio ao pagamento de baixos salários. Revolta contra o espancamento de subalternos. E letra E, solidariedade para com os necessitados. Vamos entender primeiro quem é Madalena. Paulo Honório, ele é um jovem que trabalhou na fazenda São Bernardo e tinha o desejo de ser rico. Só que, de alguma forma, o que aconteceu? Ele começou um lance, né, um romance com a personagem Germana de forma bem exibida. E ele gostava muito da Germana. E aí a Germana o traiu com o João Fagundes. Então, Paulo Honório, ele cometeu um crime, um homicídio, e foi para a cadeia. Lá na cadeia, ele começou a estudar, aprendeu algumas coisas, principalmente a ler a Bíblia com o seu Joaquim Sapateiro. Quando ele sai da cadeia, lá também dentro da cadeia, ele aprendeu a ser agiota. Quando ele sai da cadeia, ele começa a perceber que é necessário mudar de vida. Então, ele inicia o processo de empréstimo de dinheiro. Só que o que acontece? Ele vai emprestar dinheiro principalmente para o Luiz Padilha, que era justamente herdeiro do Salutiano Padilha. Herdeiro de qual fazenda? A fazenda São Bernardo. A fazenda que ele trabalhou e que agora ele desejava ser dono. Então, o Luiz Padilha gastava o dinheiro da fazenda, a riqueza dele, tudo que ele herdou do pai, com mulheres e com festas. Ele começou a ficar pobre e começou a pedir dinheiro ao Paulo Honório. O Paulo Honório foi justamente ele começou a emprestar dinheiro. Chegou um tempo que o Luiz Padilha não conseguiu mais pagar. E o que foi que ele fez? A fazenda que o Paulo Honório trabalhou um dia, agora se torna sua fazenda. Porque ele teve que pagar a dívida ao Luiz Padilha, entregando a fazenda para o Paulo Honório. E o Paulo Honório ficou muito rico, gente, muito rico. E ele era um homem ambicioso, queria terras e terras. Só que ele precisava de um herdeiro. E quem ele iria? Com quem ele iria realmente ter esse herdeiro? Então ele escolheu a Margarida e prometeu escolheu a Madalena. A Margarida foi a negra, a doceira que cuidou dele. Então ele escolheu a Madalena, uma professora inteligente, resiliente, assistencialista, gostava de ajudar todas as pessoas, só que também teve um propósito. Ela só casaria com Paulo Honório se ele bancasse tudo que ela queria, mas também cuidasse da tia dela, que era a Glória. Então a Glória passou a morar com a Madalena e o Paulo Honório. Então, nesse relacionamento conturbado e difícil, o Paulo Honório era um homem ciumento, o Paulo Honório era um desconfiado, e a Madalena via tudo de errado. Ele maltratava os serviçais, os empregados, ele pagava, de certa forma, salários baixos, e ela começou justamente a lutar a favor dessas pessoas. Então, ela começou justamente a fazer o quê? Tudo o que ele fazia contra os seus empregados, ela ia lá e, de certa forma, pedia para que ele não fizesse, ou lutava a favor deles. Então, diante de todas essas perspectivas, como ele diz, todas as alternativas apresentam posturas de Madalena que contrariam as de Paulo Honório, de Graciliano, exceto a única postura, de certa forma, que se volta contra essas questões, né, da Madalena e do Paulo Honório, é o item A, que é crítica aos preconceitos da religião católica. Ou seja, ao mesmo tempo que ela se revoltava com os espancamentos dele, ela tinha realmente repúdio a esses pagamentos de baixos salários, ela tinha uma solidariedade com os necessitados, ela era indignada, de certa forma, mas ela nunca criticou a Igreja Católica. Então, item A. Perfeito, mestre. Muito obrigado pelo brilhantismo. Tá? Perfeito. Ramiro, por favor, executa aí o vídeo institucional de número 3. (260) mais que 163 de São José dos Campos. 260 mais que 155 da cidade do Rio de Janeiro. 260 mais que 41 da cidade de São Paulo. 260 é o número de aprovados do Farias Brito no INE, primeira fase. O Farias Brito é demais também no INE. Aprovou mais que todas as cidades do Brasil, exceto Fortaleza.
260 aprovações, tá? Aprovou mais do que todas as capitais brasileiras, exceto Fortaleza. É muita aprovação. Meu querido amigo Emerson, espero que o senhor esteja melhor e que o senhor tenha condições de fazer o seu último comentário. Por favor, mestre. Valeu, Daniel. Temos sim, temos condições sim. Amém. Que resultado esse do Farias Brito, resultado fantástico, né? Bom, para a gente poder finalizar, pessoal, a gente vai ao nosso terceiro passo, em que você, aluno, vai ter que, a partir da frase criar um projeto de texto. Esse projeto de texto é uma espécie de curso que você vai utilizar para construir a sua redação final. É um planejamento técnico que você vai fazer pensando em espécie de tópicos que serão desenvolvidos em frases e mais tarde em parágrafos. Por isso, eu gostaria de mostrar um esqueminha. Então, no próximo slide, você pode colocar aí o esqueminha. Então, olha só. Você vai fazer uma introdução com a sua frase tema, contextualizado e uma tese. É importante que nessa sua introdução apareçam também problemáticas, porque elas é que vão dar continuidade ao nosso texto. Na UVA, recomendo uma introdução mais curta, uma introdução de 4, 5 linhas no máximo. Não faça introduções com 3 linhas, a banca não aceita. Então, é uma introdução de 4, 5 linhas. Quando a gente terminar essa introdução, você vai pensar nos 2 desenvolvimentos. E aí você vai fazer um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2. Nesse desenvolvimento 1, a gente recomenda a utilização da célula argumentativa, que a gente explicou em sala de aula, em que você tem que construir um tópico com uma afirmação, repertório, transição do repertório, garantia e fechamento. Isso vai ser feito sempre nos 2 parágrafos de desenvolvimento. E o seu desenvolvimento dessa forma, ele vai ser bem mais alongado, ele vai ser bem maior. Você vai construir um parágrafo bem mais, mais avantajado, né, mais independente, porque a quantidade de informação que vai ter nesse parágrafo vai ser sempre maior do que aquilo que está na introdução. Nesse caso, você não vai medir esforços para construir um argumento que seja bem satisfatório. Tudo bem? Isso tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Não peque nesse aspecto, não economize nos seus desenvolvimentos. Se você quer manter uma economia de texto, a recomendação é que essa economia aconteça na introdução e na conclusão. Tudo bem? Professor, então, eu tenho que usar, eu tenho que usar repertório na minha redação? Sim, você vai fazer o uso de repertório na UVA, você vai fazer o uso das suas garantias, você vai fazer o uso de um argumento que seja consistente. E, por fim, o seu último parágrafo, que é a conclusão, você viu, por exemplo, que a gente está desenvolvendo 4 parágrafos. A conclusão, ela não precisa ser uma conclusão com formato de solução obrigatoriamente, porque a UVA não cobra uma proposta de intervenção com os elementos interventores, muito menos uma proposta que solucione os problemas que foram abordados ao longo do seu texto. Ela quer que você finalize o texto. Essa finalização, ela pode ser no formato perspectiva, no formato resumo, no formato solução, ou simplesmente no formato ação combinada, em que eu posso misturar todos esses elementos. Nesse sentido, a conclusão é um parágrafo simples, curto, em que você vai esboçar provavelmente aí umas 5 ou 6 linhas para poder finalizar o seu texto. O que tem que ficar em evidência nesse parágrafo é que você está finalizando o seu texto. Isso tem que estar bem nítido para o corretor, pois esse é o parágrafo de encerramento e é o momento em que você faz as suas considerações finais. Basicamente, a recomendação que eu dou para os alunos é fazer uma frase de retomada do que se falou para abrir um parágrafo de conclusão, em seguida uma síntese dos 2 principais argumentos e uma frase de encerramento para que assim a sua conclusão ela tenha
aquilo que é o mínimo necessário para poder finalizar o seu texto. Professor, mas se eu optar pelo formato solução, eu vou errar o meu texto? De forma alguma, você pode fazer no formato solução. Agora, saiba que essa solução ela não precisará ter todos aqueles elementos, agente, ação, detalhamento, finalidade e meio. Você pode omitir algum desses elementos. E se você vai querer retirar, a recomendação é tirar os detalhamentos, por exemplo, que vai encurtar o tamanho da sua proposta. E você também não precisaria colocar duas propostas, tendo dois problemas para poder discutir. Beleza? Então, a gente monta um projeto de texto em que eu tenho essa introdução com esses elementos, os dois desenvolvimentos, com a ideia básica de cada um desses desenvolvimentos e a conclusão nesse formato. O recado: se você vai utilizar repertório, e geralmente utiliza aquele repertório padronizado, que as pessoas chamam de repertório coringa, que é aquele que se encaixa em todos os temas, é importante que você saiba que esses repertórios nem sempre vão dar certo na UVA. Por quê? Porque eles precisam estar diretamente relacionados com o clima. Caso não estejam, será um argumento que não vai ser computado, uma ideia que vai estar vaga, e, consequentemente, você vai perder em texto, vai perder 50 pontos. Daniel, finalizo aqui a minha orientação sobre a redação do Enem, a redação da UVA, para os nossos alunos. Tudo bem? Perfeitamente, mestre. Tá? Muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição. Tá? Mas logo eu volto a falar com o senhor. Agora, eu quero convidar o nosso amigo José Augusto para que o senhor possa resolver a sua última questão. Por favor, mestre. Vamos lá, vamos para a nossa última questão, também uma obra excepcional e que foge até um pouco do padrão, às vezes, quando a gente fala de romantismo. Porque o personagem principal, ele não é um personagem tão idealizado, perfeito, com moldes elitistas, como gostava de ser apresentado nas obras do romantismo, como Joaquim Manuel de Macedo, né? Então, na nossa quarta questão, faltou só um detalhezinho aí para que o aluno soubesse qual era a obra, né? O protagonista da obra, Memórias de um Sargento de Milícias, para quem está aí vendo, verá a questão 4. O protagonista da obra, Memórias de um Sargento de Milícias, para quem está vendo a questão, vamos lá, nós temos Leonardo Pataca, Leonardo, Major Vidigal e letra D, mestre. Bom, a gente tem que entender que essa obra ela faz parte do romantismo, deixando bem claro que o próprio Manuel Antônio de Almeida ele faz ali uma transição, ele é principalmente do romantismo, ele está numa transição ali entre o realismo, por quê? Porque ele traz para esta obra um humor popular, né? Ele cria um romance urbano, mas ele também traz esse humor popular, explorando personagens característicos do Rio de Janeiro do século XIX. E olha o que é que poderá que a uva venha a pedir. Uma relação histórica, né? Essa obra se passa em que período? No período de Dom João VI, que é justamente entre as datas de 1808 e 1821. E esses personagens característicos, ele vai justamente mostrar o quê? Situações típicas, conflitos amorosos, conflitos de convivência, vai falar sobre corrupção de dinheiro, ascensão social, todo o certame que vai ser utilizado por este autor. E aí, esse tipo característico, ele também vai fugir um pouco do estereótipo do romantismo, porque ele vai trazer um anti-herói, e não um herói como o romantismo sempre traz dentro dos seus romances. Olha só a perspectiva aí do realismo, aquele indivíduo que é criticado pela sociedade, que tem moldes, comportamentos que são criticados pela sociedade. E esse protagonismo, né, esse protagonista, ele vai justamente mostrar, ele vai sair um pouco desses eixos, tá? Vamos só relembrar aqui um pouquinho de alguns personagens. Nós vamos ter o Leonardo Pataca, que o aluno não pode se confundir com o Leonardo. O Leonardo Pataca é o pai do Leonardo, o Leonardinho. Esse pai do Leonardo Pataca, ele vem de Portugal, conhece a mãe do Leonardinho em uma embarcação, que é a Maria das Hortaliças. Então, nós temos Leonardo Pataca, a Maria das Hortaliças, o pai e a mãe. Aí, óbvio que acabam tendo o nosso Leonardinho,
que é o protagonista da história, cheio de travessuras, malandragens, foge do estereótipo romântico. E óbvio que esse Leonardo Pataca e Mariana Thalissa vão ter um grande conflito na história, acabando que abandonando o próprio Leonardo, porque o Leonardo Pataca, o pai, pega a Mariana Thalissa, né, em flagrante ali em traição. A mãe dele acaba traindo o pai, e ele abandona a mãe, ele abandona a esposa, abandona o filho, e o filho começa justamente já a mostrar indícios de que vai dar trabalho para a sociedade, que vai ser um homem justamente com princípios duvidosos. Só que ele é criado pelo padrinho, né, que é justamente o barbeiro, e aí ele também vai ser criado pela comadre, que vai ser a parteira. Então, não pode deixar um detalhe passar. O padrinho tinha uma vontade que o Leonardinho ele se tornasse padre, e ao mesmo tempo o filho não queria, né? E nós vamos ter também o Major Vidigal, que esse é um dos grandes representantes da ordem no Rio de Janeiro, que quer prender o Leonardinho porque ele é travesso, porque ele é cheio de falcatruas, de malandragens sociais. Nós não podemos também esquecer os amores da vida do Leonardinho, que é justamente a Luizinha, que é um dos primeiros amores dele, né? Que é justamente a sobrinha da Dona Maria. E também a gente não pode esquecer também a Vidinha, que é o segundo amor do próprio Leonardinho. E aí a questão pede de forma bem clara qual é o personagem principal, qual é o protagonista. Nós temos aí o Leonardo ou Leonardinho, e com certeza essa seria a primeira questão da uva aí na primeira fase, caso caia, ou na segunda fase também. Essa é a nossa última questão hoje para ser analisada, professor Daniel. Perfeito. Mestre Emerson Veras, por gentileza, o senhor poderia verificar, porque a equipe técnica aqui nos informou que talvez teria mais uma questão, não, para o senhor, ou mais um comentário, mais uma proposta, não, de redação? Vamos lá, coloca aí para a gente aí, vamos finalizar aqui. Pronto, muito obrigado, mestre. O tópico 4, em que a gente vai pegar esses blocos de texto que nós montamos no projeto de texto, e a gente vai construir os parágrafos, tá certo? A introdução, como eu falei há pouco, seria construída a partir de 4, 5 linhas, o desenvolvimento 1, 8, 9 linhas, o desenvolvimento 2, 8 a 9 linhas, e a conclusão, uma média de 5 a 6 linhas, tá certo? Nesse caso aqui, a gente está dando um exemplo para vocês, olha, a gente tem aqui um fragmento textual falando sobre armas. Tá? E aí eu tirei as palavras-chave, né? Relação de poder, Constituição Federal, Michel Foucault, e a partir daí a gente construiu um parágrafo de introdução. No Brasil contemporâneo, o porte legal de arma de fogo constitui grave problema de ordem pública. Tal aspecto promove efeitos nocivos ao tecido social, como o enfraquecimento das polícias e o crescimento do poder paralelo sobre os órgãos de segurança, ambos causados pelo uso clandestino do instrumento bélico. Com isso, a sociedade sofre consequências que, infelizmente, se agravam e, de fato, se equivoca ao acreditar na garantia de seguridade contra o crime a essa ilicitude. Você percebe, então, que o parágrafo está montado com o tema. Logo no primeiro tópico, que é o porte legal de arma de fogo, em seguida ele traz as duas problemáticas, né, os efeitos do uso de arma de fogo, que seria o enfraquecimento da polícia e o crescimento do poder paralelo, e por fim ele traz uma tese dizendo que a sociedade está equivocada em querer fazer uso desse tipo de armamento. É nesse sentido que a gente entende que o parágrafo de introdução, por exemplo, deve ser construído. E é essa a ideia que a gente quer repassar para os alunos. Beleza, Daniel? Aí aqui, ó, a gente tem visivelmente como é que a redação seria feita, né? Uma espécie aí de molde da redação, em que você tem a frase tema conectivo, contexto conectivo, tese para fazer a introdução, conectivo, argumento conectivo, explicação, garantia para o outro desenvolvimento, do mesmo jeito o segundo desenvolvimento e a conclusão, apenas o arremate, como você está vendo. Uma sugestão você vai ter aproximadamente 3 horas para poder fazer a sua redação. Certo? É muito tempo, porque as provas específicas elas são curtas. Você consegue fazer aproximadamente meia hora.
com exceção das provas de cálculo, que você vai demorar um pouquinho mais. Mas nas provas de específicas que não tem cálculo, você vai ter basicamente as 3 horas para poder fazer a redação. Então, é tempo suficiente para você escrever e poder fazer uma boa revisão do seu rascunho para, em seguida, passar o texto para a fila oficial. Assim, acredito agora que a gente encerrou, Daniel. Perfeito, mestre. Muito obrigado. Descanse um pouquinho mais aí da sua voz, tá? Porque eu gostaria que depois o senhor desse só as suas considerações finais, tá bom? Mas descanse um pouquinho aí a sua voz, tá bom? Ramiro, por favor, executa aí o vídeo de número 4. Por favor, amigo. Mulher, tu viu que saiu o resultado das federais? E o Farias Brito foi primeiro só em medicina? Meirinha, existem 3 cursos federais de medicina e o Farias Brito foi o primeiro lugar em 2 deles. E ainda, o Farias Brito foi o primeiro lugar nos 2 cursos de Direito da UFC. E tem mais? O maior número de primeiros lugares das federais do Ceará foi do Farias Brito, 67, mais que todas as outras escolas juntas. Farias Brito, com você e por você, em primeiro. Obrigado, Ramiro. É exatamente isso. Farias Brito, com você e por você em primeiro. Agora, eu quero pedir ao nosso querido amigo, professor José Augusto, para que o senhor venha dar aí as suas considerações finais. Por favor, mestre. Obrigado, mestre. Bom, eu queria felicitar você, o meu amigo Emerson e a todos os nossos pré-vestibulandos que farão, de certa forma, a prova no próximo domingo. Desejar a todos uma excelente prova, atenção, cautela, cuidado. A prova relacionada às obras são questões fáceis, são questões que nós conseguimos até gabaritá-las com as dicas, com os bizus que nós oferecemos e toda a estrutura realmente que nós oferecemos nas aulas e aqui no vestibular lá. Desde já, boa sorte a todos, excelente prova e rumo ao primeiro lugar, de novo. Novamente. Professor Emerson, por favor, meu irmão, dê aí as suas considerações finais. Meus queridos, muita tranquilidade, a UVA do vestibular fácil, tranquilo, certo? É que apenas que vocês administrem bem aí esse equilíbrio emocional de vocês. Então, a gente deseja uma boa prova, vocês têm um potencial fantástico para a escrita e para conseguir a aprovação. Por isso, um abraço aqui do amigo Emerson Veras, agradecer ao Augusto e ao Daniel por esse brilhante trabalho que a gente fez hoje aqui e mais essa aula para vocês. Forte abraço, boa noite e boa prova no domingo. Gratidão, mestre. Vamos agora para o gabarito da aula de hoje. Português do professor José Augusto. Primeira questão, A, de aprovação. Segunda questão, C, de Charlie. Terceira questão, aprovação. Quarta questão, bravo. Brasil amanhã. Brasil que a gente... É isso mesmo. Então, eu só posso aqui agradecer, tá, a participação do meu amigo, tá, professor José Augusto. Muito obrigado, mestre, por o senhor compartilhar conosco a sua expertise. Também agradeço ao nosso amigo Emerson Veras, com o brilhantismo de sempre, tá? Com a facilidade no falar e na sua didática ímpar. Muito obrigado. Essa é a diferença da equipe do Farias Brito, ok? E agradeço, por último, sobretudo a você, que sempre nos brinda com a sua presença nas nossas aulas e nas nossas videoaulas. Quero também convidar a você para que domingo você possa acompanhar toda essa equipe que durante essa semana ficou aqui ajudando a você a conquistar, realizar o teu sonho. Pois nós faremos o comentário desse vestibular da UVA 2023.1. E eu só posso agradecer a Deus e pedir para que Ele possa abençoar e proteger cada um de vocês, derramando sobre as vidas de vocês muita saúde, muita paz, muita tranquilidade,
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.